João capítulo 1, verso 1 também. No princípio era o verbo, diga verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus. Quantos creem que existem homens enviados por Deus aí? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Assim estava a luz verdadeira, ou melhor, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha que paradoxo, irmãos. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queria que você repetisse isso, diga: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repita isso, diga: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você crê que ele está aqui essa noite? Quando Deus fez o homem, este era pleno de Deus. Não havia necessidade de cultos para arrependimento ou para pregação da palavra, porque o homem era pleno de Deus. A palavra habitava dentro do homem. Não havia necessidade que ninguém ensinasse ninguém, porque Adão e Eva, que eram os dois moradores da terra, eles eram plenos da palavra de Deus. A palavra habitava neles. Eles eram a palavra encarnada. Amém? Adão e Eva, a palavra estava neles. A palavra de Deus, ela é como um sistema operacional que nos faz funcionar direito. Um computador não funciona se não tiver um sistema que faça ele funcionar. E assim a palavra de Deus faz você funcionar de forma correta. A palavra de Deus faz você funcionar da maneira correta. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus por essa palavra. A palavra de Deus faz você funcionar de forma que você funciona para Deus. Mas o pecado não, o pecado é como um vírus. Não o Covid, mas um vírus que danifica o seu sistema, danifica a sua mentalidade, danifica a sua maneira de pensar, de entender as coisas. Quantos me entendem? O pecado é como um vírus que faz o homem viver para si, enquanto que a palavra é algo que faz você viver para Deus. Sabe? Então a palavra de Deus, ela faz a gente viver em direção ao Senhor, viver para Deus. E Jesus, ele vem aqui falar algumas coisas, e João escreve, né? Mas Jesus, ele disse algo que eu acho muito interessante. Está lá no capítulo 7 de João, quando ele, no meio de uma festa, ele levantou e começou a pregar e ensinar as pessoas. Ele disse o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios
de águas vivas. Amém? A lei, ela era algo querendo entrar de fora para dentro no homem, mas o evangelho é algo brotando de dentro para fora da gente. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? A lei é algo que Deus tentava colocar dentro do homem, mas o evangelho é algo que flui de dentro de você, que brota de dentro de você. Não há mais a necessidade de você se preocupar, porque quando você se coloca diante de Deus, você lê a palavra, você está em oração, isso flui de você, isso brota de você novamente como uma fonte que jorra. Amém, queridos? Então Jesus, ele diz aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estas palavras falam a respeito de Jesus, como também o escritor aos Hebreus diz as seguintes palavras: havendo Deus outrora falado muitas vezes por muitas maneiras e pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só, ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Jesus, ao olharem para ele, viam o Pai. Filipe chegou e perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo o Senhor fala do Pai como alguém tão íntimo, e nós não conhecemos o Pai. Mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Alguém quer conhecer o Pai aqui? E Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que você ainda não me conhece. O Filho revela o Pai. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E ele disse: eu estou convosco todos os dias. E a palavra diz que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Queridos, Jesus veio revelar o Pai, mostrar-nos o Pai. E o texto continua dizendo o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você crê, irmãos, que tudo é obra das mãos do Senhor? Você acredita que essa palavra, ela é a verdade? Nós vivemos, cremos, falamos dessa palavra, dessa verdade, que Deus é o Criador, que Jesus é o Verbo que criou todas as coisas, mas em muitos momentos parece que nós esquecemos disso, dessa verdade, e muitas filosofias vãs começam a entrar na nossa mente. Eu tenho uma palavra de Paulo, que ele disse que muitas pessoas nos últimos dias desviariam o seu ouvido da verdade, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Diga misericórdia, irmãos. Muitas pessoas desviariam os seus ouvidos da verdade. Você percebe que hoje, para muitas pessoas, a palavra de Deus passa-se por ridículo. Quando algumas coisas da palavra de Deus é citada, as pessoas dizem: nossa, que coisa arcaica, que coisa, né? Quando nós falamos que um peixe engoliu um homem, nossa, esse povo é doido, crê que um homem ficou 3 dias no ventre de um peixe, meu Deus, que coisa louca. Esses dias eu ouvi uma palavra, e o pregador explicando a respeito dessa palavra, e dizendo: olha, você pode se perguntar como que um homem conseguiu ficar 3 dias dentro de um peixe sem morrer. Mas você percebe que os peixes grandes, como baleia, por exemplo, que supostamente entendemos que foi o peixe que engoliu Jonas, né? Você percebe que eles não respiram pelas guelras, mas eles sobem para puxar o ar. Você percebe a providência de Deus aí? O peixe estava com o Jonas lá dentro, mas o peixe precisava subir, puxar o ar, e o ar que ele puxava alimentava Jonas. E aí, Jonas viveu ou não viveu dentro do peixe 3 dias?
Tem condições ou não? Então, voltando aqui, a Bíblia continua dizendo o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Queridos, por tanto tempo você vê a ciência querendo entender a origem da vida, a origem das coisas, e a Bíblia já diz aqui claramente: olha, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A existência, a vida, tudo que se move tem origem no Senhor Jesus. É Ele que nos criou. Você é criação do Senhor. Você é criatura de Deus. Você nasceu pela vontade de Deus. Esse texto fala aqui que aqueles que não nasceram da vontade do homem, nem da carne, mas da vontade de Deus. Entenda uma coisa: muitas vezes você foi plano do seu pai, mas antes de você ser plano do seu pai, você foi plano de Deus. E mesmo que você não foi plano do seu pai, mas você foi plano de Deus, Ele tinha algo planejado sobre você, sobre a sua vida. Muitas pessoas são, às vezes, vivem traumas desde a infância, porque as famílias hoje são disfuncionais, são famílias mal estruturadas, mal existidas, que nascem ao acaso, por irresponsabilidade dos jovens e por aí vai. E muitas crianças nasceram sem ser planejadas, mas eu quero que você entenda: você talvez não foi um plano do seu pai, mas você sempre foi um plano de Deus. Então, nele estava a vida, e a palavra diz que a vida era a luz dos homens. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas esse texto é tão poderoso, irmãos. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para os que eram seus. Muitos filhos naturais, às vezes, nós interpretamos esse texto aqui apenas literalmente, Ah não, pastor, os que eram seus aqui eram os judeus. Então, como eles rejeitaram, nós hoje somos salvos, porque os judeus, que eram os filhos naturais, rejeitaram a Deus, e hoje nós somos salvos. Por quê? Porque a rejeição deles nos permitiu ser adotado por Deus. Mas entenda uma coisa: você também, quando você entrega a sua vida a Jesus, você torna-se filho de Deus. Quando você recebe Jesus, você torna-se filho de Deus. E uma vez que você torna filho de Deus, você pode também fazer a mesma coisa que os judeus fizeram: rejeitar o seu pai. E a Bíblia, e essa palavra vai se cumprir em você também, se você não vigiar. Assim como os judeus um dia creram, os judeus um dia acreditaram, e de repente eles deixaram de receber o Messias. Posteriormente, eles não conheceram o Messias, não receberam o Messias, e eles ficaram de fora dessa salvação. Você também, que recebeu Jesus, que já foi chamado de filho de Deus, e você hoje tem rejeitado o Pai. Pastor, como que eu rejeito o Pai? Jesus disse que amar a Deus não é dizer que ama a Deus. Amar a Deus é obedecer os mandamentos. Se você diz que ama a Deus, mas você não obedece a palavra, você é um mentiroso, e o pior dos mentirosos, porque você está mentindo para você mesma, você está enganando a você mesma. Pessoas que vivem falando de Deus, vivem citando Deus na sua boca, Deus é o primeiro nome, mas não guarda a palavra, os mandamentos, não guarda o evangelho do Senhor. Tal pessoa está praticando o pior dos enganos, porque acreditar que vai ser salvo, quando na verdade ele vai ser rejeitado por Deus, porque Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos dirão: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque não trata-se de falar que você é filho de Deus, trata-se de você guardar os mandamentos de Deus. Porque se você guarda a palavra, você é filho, você torna-se herdeiro de Deus. Então, a palavra diz aqui que ele veio para os que eram seus, como os seus não o receberam, recebemos o direito de sermos chamados filhos
de Deus. O que significa isso, irmãos? O que significa isso, pastor? Na prática, Paulo dá uma resposta lá em Romanos capítulo 8. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí ele diz o seguinte: ora, se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Recebeu a mesma herança por meio de Jesus. A posição que você recebeu foi a de ser chamado de filho de Deus. Eu até postei essa semana um posterzinho. O maior título que alguém pode receber é o de ser chamado filho de Deus. Não é o doutor A, o doutor B, o doutor C, não. Você deve se orgulhar de poder dizer que você é filho de Deus. Filho de Deus. E quem que é filho de Deus, pastor? Irmãos, esse texto, muitas pessoas, quando alguém prega esse texto, muitas pessoas se irritam e não gostam, mas é a palavra de Deus, tem que ser dita a verdade. Pastor, quem é filho de Deus? Todo mundo que nasceu é filho de Deus? Não, todos são criaturas de Deus. A palavra diz que filho é aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem não recebeu Jesus é criatura de Deus, mas filho é aquele que diz assim: olha, Jesus, eu te confesso como meu Salvador, eu te recebo. Essa pessoa, segundo o texto aqui, recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Quantos aqui já receberam Jesus na sua vida? Doeu, irmãos? Doeu? Confessar Cristo doeu na sua vida? Não dói nada. A dor vem depois, é para servir. É abrir mão das coisas, abrir mão do pecado, é abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Mas entenda uma coisa, você às vezes pensa: ah, pastor, mas é difícil. Irmão, difícil é uma vida inteira no inferno, uma eternidade no inferno, isso é difícil. E aí o texto diz assim, olha: e o verbo se fez carne e habitou em nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra diz que Jesus é o verbo encarnado. Preste muito bem atenção nisso aqui, irmãos. Esse texto aqui é onde eu quero que você preste muito bem atenção. Esse texto diz que Jesus, ele era o verbo que se tornou... Jesus era o verbo que se tornou carne. Então, entenda, essa palavra é muito poderosa, irmãos. Encarnar é a personificação de algo abstrato que você nunca viu. Alguém que já viu uma pessoa endemoniada? Alguém já viu? Alguém já viu? O demônio está encarnado naquela pessoa. Ela fala, a voz dela muda, ela fala tanta coisa que você nem imagina, fala coisas que ninguém sabia. Por quê? Porque ali o demônio, o diabo, está encarnado naquela pessoa. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Então entenda, Jesus, ele é a personificação do próprio Deus. Como disse aqui no texto de Hebreus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus é a palavra personificada, andando, conversando, amando, perdoando, salvando, vivendo entre nós. Quando Jesus veio, esteve na terra, as pessoas tiveram a oportunidade de tocá-lo, de pegá-lo nele fisicamente. E Jesus andou na terra curando, amando, perdoando, libertando os cativos, dando vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos. Jesus era a personificação de Deus, Deus personificado em carne, no nosso meio, tocando em você,
abraçando você, ouvindo você, colhendo as suas lágrimas. Jesus andava no meio das pessoas, irmãos. Ele ouvia as pessoas, ele abraçava as pessoas, ele sentia a dor das pessoas, ele libertava as pessoas. Jesus era o próprio Deus encarnado, Jesus era a personificação do próprio Deus. E eu faço ênfase a isso para que você entenda algo nessa noite. Assim como Jesus era o Deus encarnado, assim como Jesus era a personificação do próprio Pai, do próprio Deus vivendo, habitando entre nós, assim também Paulo vai dizer que nós, cristãos, somos cartas vivas de Deus. Cartas vivas de Deus. Então Jesus era o verbo e nós somos o quê? Somos cartas. Cartas vivas. O nosso telão queimou aqui, mas eu vou pedir que você abra aí. 2 Coríntios capítulo 3, rapidinho. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Esse versículo 3 diz: vós sois cartas de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em pedras, não em papéis, mas nas tábuas de carne do seu coração. Queridos, qual a diferença entre ser o verbo e ser a carta? Preste atenção. Qual a diferença entre ser o verbo e ser a carta? É que o verbo é a vida. O verbo fala de movimento. Todo verbo expressa movimento. Sim ou não? Cadê os professores de português aí? Sim ou não? Todo verbo expressa movimento. Jesus é a vida, Ele é o verbo, Ele dá movimento a tudo, a palavra diz que nele existimos e nele nos movemos. Você pode repetir isso? Diga: nele existimos e nele nos movemos. Por quê? Porque Ele é o verbo, Ele que dá movimento às coisas, Ele que dá vida às coisas, aos seres. Mas nós não somos o verbo, nós somos a carta. Agora entenda, você e eu, nós somos a carta, nós não somos o verbo, mas nós somos a carta escrita com o verbo. Amém? Eu vou dizer de novo: você não é o verbo, você não é o verbo, você é a carta, mas a carta escrita com o verbo, escrita por quem? Pelo Espírito do Deus vivo, não em papéis, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Ou seja, eu e você, nós recebemos essa dádiva de ser essa escritura viva da parte de Deus. Paulo disse que nós somos a carta viva. Essa carta não é escrita com tinta, não com papel, mas com o Espírito do Deus vivo no nosso coração. E se você é carta viva de Deus, Deus pode continuar se revelando por meio de você. Assim como Ele se revelou por meio de Jesus, que era o verbo encarnado. Eu pergunto a você: se Jesus tivesse se manifesto no mundo em espírito, ninguém via Ele, mas Ele estava aqui, seria a mesma coisa? Mas como Jesus veio encarnado, as pessoas podiam vê-lo, podiam tocá-lo,
Então isso tomou outra proporção, e a palavra de Deus diz então que nós, irmãos, é tão semelhante às coisas que aconteceram com Jesus, para aquilo que também pode acontecer conosco. Jesus era o Filho de Deus, mas aí nós também recebemos o direito de ser chamado de filho. Jesus era o verbo, nós também somos a carta, que nós podemos então, em outras palavras aqui, trocando em miúdos para você entender melhor, você ser uma carta significa dizer que é como Jesus andava no mundo, amando as pessoas, tocando as pessoas, curando as pessoas, abençoando as pessoas, orando pelas pessoas, assim também as cartas de Deus devem viver nesse mundo, amando as pessoas, tocando as pessoas, abençoando as pessoas, orando pelas pessoas, fazendo o que você pode fazer pelas pessoas, porque essa era a missão do verbo, esse foi a manifestação do verbo de Deus, que era Jesus, e ele se encarnou para poder abraçar as pessoas, para poder que nós possamos senti-lo verdadeiramente, tocá-lo verdadeiramente, e é diferente você apenas falar da palavra de Deus para poder, ou melhor, de você falar da palavra de Deus e para você então viver isso na prática, você falar assim, irmãos, olha, a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo, é tão bonito isso, mas é tão lindo quando você vai lá e ama o próximo. A Bíblia fala que nós temos que, o verbo diz que nós temos que perdoar o próximo, orar pelo que nos ofende, mas isso é verdade quando você vive isso na prática, perto daquelas pessoas que precisam ser amadas e perdoadas. Então você torna-se carta viva de Deus. E o Pai continua, permanece sendo revelado por meio de você, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Foi para isso que Deus nos deu o direito de sermos chamados de filhos de Deus, porque o Filho manifesta o Pai. Então, o versículo 17 e 18 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. Diga isso, Deus nunca foi visto por ninguém, exceto aquela passagem de Moisés, que ele pediu, Deus, eu quero ver o Senhor. Ele disse, não, você não pode me ver, porque homem nenhum que vê a minha face viverá. Esse corpo que nós temos não suporta ver a face de Deus. Então ele disse, Moisés, fique de trás da pedra, que eu vou colocar a mão na frente do meu rosto e vou passar, você vai me ver pelas costas apenas. E a Bíblia diz que Moisés viu aquele esplendor da glória de Deus, apenas das costas de Deus, e a palavra diz que aquela manifestação de Deus na vida de Moisés, fez com que o seu rosto brilhasse por dias. Homem nenhum viu o Senhor, diz aqui, então Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha só, Deus nunca foi visto, entre aspas, porque Jesus disse, Filipe, eu estou com vocês há muito tempo, eu quero conhecer o Pai, Jesus, eu já estou no meio de vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Irmão, será que você pode bater no seu peito e falar assim, quem vê a mim, vê o Pai? Que seja profético na sua vida isso. Talvez você fale assim, pastor, eu estou minha vida tão errada hoje, talvez eu não possa, nem sou digno de falar uma palavra dessa. Mas Jesus veio nos mostrar que é esse o nosso papel no mundo, irmãos. É revelar o Pai, é revelar o amor do Pai, é mostrar o Pai para aqueles que não conhecem o Pai. Então Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho faz o Pai conhecido. Em outras palavras, os filhos revelam o Pai. O Filho faz o Pai conhecido. O Pai se revela por meio dos filhos. Será que alguém aqui entende essa verdade, meu irmão? Que não trata-se de você ser crente apenas de uma denominação. Não trata-se de você dizer, eu sou da Batista Filadélfia, eu sou da Assembleia, eu sou da Quadrangular, eu sou da
e vai por aí vai. Não trata-se disso, irmãos. Jesus nunca falou de religião na terra, ele disse sempre que veio para revelar-nos o Pai. A religião é apenas uma maneira de organizarmos a vida das pessoas para que todos se mantenham juntos no mesmo lugar, mas não trata-se de religião, trata-se do Pai. Jesus não veio revelar nenhuma religião a nós, ele veio mostrar-nos o Pai, ele veio para que você conhecesse o Pai por meio dele. E quando você conhece o Pai por meio dele, você também torna-se filho, você também vai começar a revelar o Pai também, você também vai começar a revelar o Pai por meio da sua vida. Será que você pode glorificar a Deus por essa palavra? Você também pode glorificar Deus, revelar o Pai, revelar Deus por meio da sua vida, da sua conduta, do seu caráter cristão. Não trata-se de você apenas se preocupar com uma denominação, com uma religião, cumprir preceitos de um culto, irmãos, tudo isso faz parte, mas Jesus veio revelar o Pai para nós. Se você é filho, você pode celebrar o Pai nesse lugar. Se você é filho, você pode tornar o Pai conhecido nesse tempo. Se você é filho, você pode viver o amor do Pai. Se você é filho, você pode expressar o amor do Pai. Se você é filho, você pode expressar o perdão do Pai. Se você é filho, você pode expressar a ajuda do Pai às pessoas. Se você é filho, você pode, porque você é o verbo escrito em você, você é a carta. O verbo vivo está escrito em você. E quem escreveu não foi o pastor, quem escreveu não foi o irmão que está do seu lado, quem escreveu foi o Espírito Santo de Deus. Ele escreveu no nosso coração essa palavra, esse verbo. Aplauda forte Jesus, aplauda Ele forte e glorifique por essa palavra. Jesus veio revelar o Pai porque Ele era filho. Quem é filho? Assim como Jesus revelava o Pai, você também pode revelar o Pai quando você se torna filho. Porque quem é filho conhece o Pai. Antes de ser filho, você não podia revelar o Pai. Mas quando você se tornou filho, então você pode agora revelar o Pai para as pessoas. Sabe quando você vê alguém chorando? E talvez dentro do seu coração aquela pessoa te fez alguma coisa já e você não gosta dela. Mas você está ali, está vendo ela passando pelo vale da sombra da morte, ela está vivendo um momento de angústia, de dor, mas você, lá no seu passado, teve alguma coisa que em você, aquela pessoa te chateou, te magoou, mas sabe qual é a vontade do Pai, que também é Pai dela? É abraçar aquela pessoa que está sofrendo. E como que Deus pode fazer isso? Por meio de você que entendeu que é filho. E aquela pessoa então pode ser abraçada, pode ser perdoada. Você pode então chegar perto de alguém, tocar aquela pessoa e dizer: olha, eu não sou um pastor, às vezes eu não sou um ministro, não sou ninguém assim mas eu sou um filho de Deus. Eu estou aqui para te dar um abraço em nome do Pai. Eu estou aqui para orar por você em nome do Pai. Eu estou aqui para fazer algo por você em nome do Pai. Assim você vai estar revelando o amor do Pai às pessoas. Alguém entende? Então, Gálatas capítulo 3, verso 26 diz o seguinte, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo não há mais barreira de religião, de nações, de sexo masculino, feminino. Todos somos um em Cristo Jesus. E a posição de cada um de nós, irmãos, entenda uma coisa, é por isso que quando você vem para a igreja, muitas das vezes você vem para a igreja e você é um doutor, você estudou, você é uma pessoa importante, e você chega na igreja se achando: nossa, todo mundo na igreja tem que gostar de mim porque eu sou doutor. Mas você sabia que aqui você não é doutor, aqui você é filho de Deus.
o título entre nós aqui é o mesmo. Não tem doutor, não tem doutora. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Porque esse é o título maior que alguém pode receber. Amém? Então a sua importância não está no seu título lá fora, mas no seu título aqui dentro que você recebeu. De ser chamado de filho de Deus. Querido, eu amo essa verdade. Porque isso nos torna iguais. Deus não falou assim, esse aqui é mais filho, esse aqui é menos filho. Não, todo mundo é filho. Simplesmente filho. E quem é filho tem o mesmo direito. Quando vai partir a herança, se é filho, tem exatamente o mesmo direito. Você pode virar para quem está perto de você e falar assim, o mesmo direito. Fala para ele, o mesmo direito que você tem de estar aqui, eu também tenho. Amém? Você pode aplaudir Deus por essa palavra? Amém, Jesus? Amém, queridos? O mesmo direito que você tem de estar aqui, eu também tenho, irmãos. Porque todos nós somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros. Estou encerrando. Por isso Paulo disse, porquanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Se você é filho, se você come, se você bebe, se você faz qualquer outra coisa, faça tudo entendendo o que você deve fazer para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos vigiar para nós não roubarmos a glória de Deus. Sabe por quê? Porque os milagres são para nós, mas a glória é de Deus. As bênçãos são para nós, os benefícios da cruz são para nós, mas a glória é de Deus. Nós temos que vigiar muito com isso, sabe? Se você quiser ficar com a bênção e com a glória, você vai conseguir problema para a sua vida. Então, Deus diz pela sua palavra, que não compartilha, não dá a sua glória para ninguém. E a palavra de Paulo aqui é, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então façamos tudo para a glória de Deus, para revelar Deus às pessoas, para revelar o Pai às pessoas. Então eu quero dizer para você, se você é um pai hoje, seja um pai para a glória de Deus. Se você é um marido, seja um marido para a glória de Deus. Se você é esposa, seja esposa para a glória de Deus. Se você, sabe, tem algum outro ofício, se você é um empresário, seja um empresário para a glória de Deus. Se você é um professor, seja um professor para a glória de Deus. Se você é um enfermeiro, seja um enfermeiro para a glória de Deus. Se você é um policial, seja um policial para a glória de Deus. Se você é político, seja político para a glória de Deus. Quem você é, não importa o que você faz na sua vida, seja aquilo para glorificar o Pai. Que onde você estiver, as pessoas reconheçam que você é um filho de Deus, que você é diferente naquele lugar, que você revele Deus onde você estiver. Seja diferente onde você estiver, irmãos. Você foi adotado para revelar o Pai. Seja uma carta viva de Deus nessa geração. O mundo está carente de pessoas que vivem a palavra. O mundo está cheio de pessoas que conhecem a palavra. Mas Deus quer tornar você a palavra dele. Deus quer tornar você a sua palavra. Glória a Deus.